Graça e paz, igreja. Amém? O pastor Eduardo foi enfático realmente em dizer que é uma alegria a gente estar com a igreja novamente. Estivemos lá naquele encontro, Deus nos abençoou muito. Nós fomos para abençoar e saímos abençoados. E eu creio que hoje Deus vai fazer a mesma coisa aqui no nosso meio. Amém? E eu estava ouvindo o ministro do louvor, quando ele falou, você está cansado, você está no pó, quebrado. Às vezes a gente sente assim, né? A gente não se sente assim? É mais frequente se sentir assim ou é mais frequente se sentir bem? Hoje em dia é mais frequente a gente se sentir quebrado? A palavra de Deus fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão com asas como de águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Você está quebrado? Você está moído, que nem disse o ministro? Espera no Senhor, que Ele vai renovar suas forças e você vai continuar o caminho. Amém? Glória a Deus por isso. Nós temos falado no nosso testemunho a muitas igrejas, em muitos lugares. Deus nos tem trazido com um propósito da gente falar do fortalecimento da família, da gente falar da ação de Deus sobre a família. E às vezes a gente se pergunta, por que a gente tem que fortalecer tanto a família? Porque a família é a base de tudo. A família é a base da nossa existência, a família é a base do amor de Deus por nós. Destrói-se a família, rompe-se e quebra tudo que Deus construiu. Todo sonho de Deus se rompe quando a família é destruída. E o inimigo, ele não tem prazer na sua derrota. Eu costumo falar na minha igreja que o que serve você, o que serve a mim, para o nosso inimigo, para o inimigo de nossas almas. Nós somos usados como instrumento de afronta só. Nós somos usados como instrumento de afronta, porque ele olha para a nossa vida, quando, nesse caso que eu citei, quando a família começa a se destruir, começa a se perder, o nosso inimigo olha para a nossa vida e fala para Deus, esse aí que você amou? Foi essa que você separou? Eu quase não fiz nada, eu destruí tudo deles. Então nós servimos de instrumento de afronta, porque a minha vida e a sua vida não importa para ele. Mas afrontar Deus sim. E o que ele tem para afrontar Deus nos dias de hoje? Pegar aquilo que Deus amou e ama, aquilo que Deus separou, aquilo que Deus remiu, aquilo que Deus tomou para ele. O inimigo não sabe nem o seu nome, mas Deus sabe. Sabe por quê? Deus nos chama pelo nome. E às vezes, a gente tomou a posição de continuar dando o nosso testemunho, falando do que Deus fez, continua fazendo, e tenho certeza que continuará fazendo nas nossas vidas, apesar de ser um testemunho que mexe muito com o nosso emocional. Mas nós tomamos a decisão, porque o Espírito de Deus falou, vocês têm que continuar fazendo, porque muito se deixa a Cristo, se deixa a Deus, se deixa o trabalho, se deixa o amor, por pouco. Eu ouvi na minha igreja um dia uma pessoa falar assim, encontrei com um irmão que não estava indo mais na igreja, fui falar com ele, Deus, o que está acontecendo? Se não foi mais na igreja, eu ligo para você não atende. Ele falou, eu briguei com a minha namorada, não quero mais ir na igreja. Brigou com a namorada e não quer mais ir na igreja, não quer mais servir a Deus. O outro discutiu com o pai. Eu fui falar com ele também, ele falou assim, eu tive uma discussão feia com meu pai, que adianta eu ir na igreja se eu discuto com meu pai? Aí discutiu com o pai, deixa o amor de Deus, deixa a presença de Deus. E quando nós orávamos um dia, a minha esposa falou para mim que doía muito a gente falar. Aí eu falei, então não vamos fazer mais. Aí numa oração em casa, no nosso devocional, Deus nos tomou e falou assim, vocês têm que continuar falando. Para quem ouvir, e para quem ouvir multiplicar, para quem não ouviu.
que Deus é maior na nossa vida, é maior do que os nossos problemas, é maior do que uma briga com o namorado, é maior que uma briga com o pai. Deus é maior na nossa vida. Eu falava aqui agora com o pastor Eduardo e com o pastor Paulo, que ainda hoje, nós já estamos no caminho de Deus desde 92, mas ainda hoje, Deus continua me carregando no colo quando eu preciso. Quando minhas pernas fraquejam, Deus me toma nos braços e não deixa que eu pare no caminho. Esse Deus, que sabe o seu nome, que te chama pelo nome, está sempre com você. Então, o nosso testemunho, ele se baseia em realmente não deixar a presença de Deus por nada. E às vezes o motivo é tão fútil, tão pequeno, e a gente sai da presença dele. Amém? Então, irmãos, eu peço perdão para vocês já, se no decorrer do nosso testemunho a emoção nos tomar. Não entendam que nós estamos tristes, não. Tristeza não faz parte mais da nossa vida. Mas a saudade, sim. Então, às vezes, a emoção nos toma pela saudade e a gente acaba aí derramando algumas lágrimas. Mas são lágrimas de fortalecimento, de continuar na presença de Deus, apesar de tudo. Amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos. Está no livro de Jó, capítulo 15, a partir do verso de número 17. Amém? Todos acharam? Pode continuar sentado. A minha tradução é na Bíblia Viva, mas não muda muito para entender. Amém? Como é feliz, Jó 5,17. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. De 6 desgraças ele o livrará. Em 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua, e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome, e não precisará temer as feras da terra, pois fará aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda é segura. Contará os bens da sua morada e de nada achará falta. Você saberá que os seus filhos serão muitos, e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá à sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Verificamos isso e vimos que é verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Amém? Feche teus olhos. Senhor Deus, Pai querido e amado. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite maravilhosa. Nós te agradecemos por todas as vidas que estão aqui, Senhor. Agradecemos, Pai, por o Senhor nos dar a capacidade de poder falar um pouco mais das tuas bênçãos sobre a nossa vida. Pai, usa-nos conforme a tua vontade. Somos um instrumento seu nesta noite na igreja que se proclama pelo teu nome. Em nome do seu Filho Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, eu era solteiro, eu era ministro de louvor numa igreja. E alguns anos atrás, bastante anos atrás, não posso falar muito, vai achar que eu sou muito velho. Alguns anos atrás, tá bom, né? Alguns anos atrás, eu terminava o louvor, desci do altar, uma irmã, que na época eu não a conhecia, chegou até mim e falou: Ulisses, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, não foi revelado a mim, mas Deus pediu que eu desse essa palavra para você, que um dia você saberia o porquê. Aí ela me entregou essa palavra, esse texto que nós lemos junto. Eu agradeci a ela, orei a Deus e agradeci, li a palavra, não entendi muito o propósito naquele momento.
E aí foi se passando os dias, algum tempo, conheci minha esposa. Minha esposa fazia parte do grupo de jovens, ao qual eu liderava também. E aí ela começou a me assediar e... terrível. Tentei fugir, não teve jeito. Nos conhecemos, namoramos por 1 ano e 8 meses e nos casamos. Algum tempo antes de conhecer a Michelle, eu tinha saído de um relacionamento que não foi um relacionamento legal, não que tivesse sido um problema assim muito grande, mas espiritualmente é um relacionamento que oprimia, que não dava, porque o relacionamento tem que ser feliz, tem que ser alegre. A gente tem que estar bem no relacionamento, senão ele não vai fazer bem para você. E eu tinha saído, há um tempo atrás, a questão de uns 6, 7 meses, eu tinha saído de um relacionamento que não me satisfazia nesse sentido. Uma pessoa muito boa, uma pessoa de Deus, tudo, mas o relacionamento não preenchia aquilo que eu esperava. E quando eu terminei esse relacionamento, eu falei com Deus que eu queria mais do que uma companheira. Eu queria mais do que uma pessoa do meu lado, eu queria um presente. Falei, Senhor, eu quero um presente teu nessa área. Aí Deus me deu a Michelle. 6 meses depois, o meu presente. E aí nós namoramos, 1 ano e 3 meses, casamos. E quando a gente decidiu casar, nós montamos a nossa casa, tudo, nós também decidimos constituir a nossa família. Não esperar, porque geralmente recém-casados, 90% dos recém-casados, vamos planejar, vamos pagar as contas, porque tem um monte, né? Casou, é cheque pré-datado para tudo quanto é lado, né? Misericórdia, só Deus na casa, né? E aí, mas a gente planejou a família. Nós nos casamos em maio de 2001 e a Michelle ficou grávida em agosto. 3 meses depois, 4 meses depois, né? 3 meses depois, a Michelle ficou grávida do meu primeiro filho. E era uma alegria, eu já ministrava na igreja, a Michelle era levita, também fazia parte do louvor, trabalhava comigo na obra. Eu tinha um amor muito grande pelas coisas de Deus, continuo tendo, mas eu tinha um amor muito grande nas coisas de Deus, de fazer as coisas que Deus tinha colocado ao meu alcance, porque até então eu não me sentia tão capaz assim, mas Deus confiava em mim, Deus acreditava em mim, e falava, não, você pode fazer sim, pode fazer, que eu confio no que você está fazendo. Eu tinha uma alegria muito grande, e quando a gente casou, essa alegria só aumentou, essa vontade de estar na presença de Deus só veio aumentando. E quando ela me deu a notícia de que estava esperando, que já estava grávida, não sabíamos ainda que era um menino, eu me prostrei e agradeci muito mais a Deus ainda, porque Ele continuava sendo fiel a tudo aquilo que eu queria, porque a infidelidade é nossa, que Ele nunca deixa de ser fiel a nós. E aí 9 meses depois o João Pedro chegou, para alegrar mais ainda a nossa casa. E nós continuamos nessa luta de fortalecimento da família, de fortalecimento do lar. João Pedro crescendo e a gente amando cada vez mais a obra, amando cada vez mais estarmos vivendo em família. E a felicidade era grande. Eu tinha um bom emprego, uma casa abençoada, me sentia feliz na igreja, me sentia feliz no meu lar, me sentia feliz no meu trabalho. E eu não tinha, no emprego, eu não tinha o hábito de programar férias. Porque era meio que assim, ó, você tem, o gerente chamava e falava assim, ó, você tem esse período, esse período e esse período. Você pode tirar em algum desses, tem que escolher. Então não era uma coisa que assim, ó, eu quero em tal, até então não podia. Mas nesse ano, no ano de 2007, eu consegui programar minhas férias. Aí eu queria sair de férias em novembro, porque o João Pedro já estava sem aula. Eu falei, a gente não vai pegar como a gente chama de alta temporada, né? E vamos viajar, marcamos viagem, uma alegria. E no dia que eu saí de férias, eu terminei de trabalhar na sexta-feira, no sábado, a gente tinha programado a viagem para o domingo. A gente ia viajar no domingo. No sábado, a minha esposa falou assim, que queria comprar uma televisão, as televisões grandes, né, que estavam em lançamento, queria uma, vamos comprar tal.
esprememos um pouquinho, vamos lá. E fomos para o shopping. E né, fomos nós três para o shopping, passamos um dia lá, almoçamos, fomos ver a televisão, compramos. E o João Pedro tinha sido arteiro a semana inteira. Ele tinha dado trabalho a semana inteira, porque ele era muito intenso, depois vocês vão entender por quê. E ele tinha pedido Transformer para mim, e eu falei, não vai ganhar não, você não mereceu essa semana, você não vai ganhar brinquedo não. Porque você não correspondeu, então não vai ganhar brinquedo. Aí no sábado, a mãe, vendo que o pai estava meio molão, chamou o João Pedro e falou assim, filho, aproveita que o pai está legal hoje, vai lá e pede o brinquedo. Aí ele veio, a gente estava no shopping ainda, tínhamos terminado de almoçar, compramos a televisão, a gente estava andando um pouquinho, ele falou, pai, a mãe falou que você está legal hoje. Ele falou, pô, você podia me dar o Transformer, daí eu prometo que a semana que vem eu me comporto. Aí eu peguei, olhei para a mãe já estava rindo, olhei para ela, daí eu olhei para ele, falei, tá bom, pode comprar o brinquedo. Aí ele foi, comprou o brinquedo, era uma loja que a gente estava perto, ele foi com a mãe, comprou o brinquedo, veio com o brinquedo na mão, abraçou minhas pernas, olhou para mim e falou, você é o melhor pai do mundo. Coisa gostosa de ouvir, é que pai... Você é o melhor pai do mundo. Voltamos para casa, levamos a televisão. Aí, chegando lá, as crianças da minha rua, eu morava numa rua que era uma rua assim, não era sem saída, mas era uma espécie de uma ferradura. E eu morava na última rua. Então, para passar pela minha rua, não era uma rua de tráfego. Só passava lá quem morava, quem ia passar numa rua para sair no mesmo lugar. Então era uma rua bem tranquila e não tinha muito movimento de carro. E aí eu convidei um vizinho da frente para que me ajudasse a ligar a televisão. E as crianças da rua estavam brincando na frente. Um sábado bem quente estava. E aí o João Pedro pediu para brincar. E eu deixei. E a mãe estava na frente. Falei, então tá. Falei, sua mãe? Ela falou, a mãe está lá. Aí eu deixei ele brincar. Ele falou, todas as crianças da rua estão brincando. Aí ele foi lá brincar. Eu estava ligando a televisão, escutamos um barulho de um carro saindo em alta velocidade, escutei a mãe gritando o nome dele, corri para a frente da rua, quase na frente da minha casa, e vi o corpo do meu filho no chão. Corri até ele, peguei ele nos braços, eu já gritava, já fora de controle, gritava para Deus que aquilo não podia ter acontecido. Falava com ele, gritava, João Pedro, fala com o papai, fala com o papai. Eu sei que eu dei um apertão nele assim, forte. Ele deu uma regozijada assim, jogou um pouco de sangue pela boca, tombou a cabecinha no meu braço, morreu. Aquela hora eu tinha certeza que ele tinha morrido, apesar do resgate ter chegado e ter levado ele, eu já sabia que ele já tinha ido embora. Na mesma hora que o resgate tirou meu filho do meu braço, eu cheguei na presença de Deus e cobrei de Deus essa palavra que ele me entregou um tempo atrás. Eu falei, o Senhor é Deus na minha vida? Que Deus que o Senhor é na minha vida? O Senhor me prometeu aqui que a minha semente, que os meus filhos, verso 25, você saberá que os seus filhos serão muitos e que os seus descendentes serão como relva da terra. Eu cobri a Deus. Eu falei, o que é isso? Eu falei, até agora eu andei na tua presença, até agora eu te servi com amor, com alegria. Como é que o Senhor permite uma coisa dessa? Não dessa forma, já tomado pelo desespero. E ali eu vi promessa, eu vi sonhos, eu vi a alegria, eu vi felicidade morrerem junto com Ele. A gente não sabia nem mais o que falar um para o outro. No domingo, no sábado mesmo, né? Eu liberar o corpo, nós fomos velar ele. Nós velamos ele lá no céu,
Jardim Simos. E eu lembro que uma hora eu chorava muito, eu não entendia, eu acho que xingava, sei lá, fazia. Muita gente falou que eu xinguei, muita gente falou que eu só resmunguei. Um amigo meu do trabalho me tirou do lugar que eu estava, falou, vamos no banheiro, vamos, você lava um pouco o rosto, você fica um pouco de pé. Aí eu entrei no banheiro e a pia do banheiro era bem perto da porta, assim. Aí eu inclinei, comecei a lavar o rosto, escutei uma pessoa falando do lado. Não vi quem era a pessoa, também não quis saber. Mas escutei uma pessoa falando do lado. Eu não dou 3 meses e esse casal está separado. Ele falava para uma outra, né, com certeza. Pode escrever. Daqui 3 meses, procure saber o que está acontecendo com esse casal, porque eles não vão estar mais juntos. É muito pesado, é muito forte, eles não vão aguentar. Já tive essa experiência na minha família e não aguentaram. Depois de um tempo a gente pensando e lembrando nisso, eu entendi que foi a primeira afronta do diabo com relação à minha vida para Deus. Mas ele começou a perder ali já. Porque em maio nós fizemos 12 anos de casado. Em nenhum momento nós ficamos separados. Glória a Deus. Mas a semente tinha morrido. A esperança tinha morrido. Como que eu ia ser pai de filhos ou pai de uma geração se a minha semente já tinha morrido? Então eu questionava a Deus e falava, Senhor, a sua promessa na minha vida, o Senhor prometeu. Falei, eu não pedi para o Senhor me dar essa promessa. Mas o Senhor prometeu, o Senhor levantou um vaso na igreja, e esse vaso me entregou uma palavra, e o Senhor testificou que realmente aquilo vinha da sua boca para a minha vida. Então eu não aceitava, como pai eu não aceitava, como homem menos ainda. E como chefe da casa, como cabeça da minha casa, nem se fale. Porque a impotência era total. Eu queria fazer alguma coisa para minha esposa, não conseguia. Eu queria fazer alguma coisa para quem estava do meu lado, eu não conseguia. Eu queria fazer alguma coisa para mim, eu não conseguia. E aí a gente estava na casa, nós não voltamos para minha casa depois disso. Eu voltei, mas a Michele não. A gente ficava durante o dia na casa da minha mãe e à noite a gente dormia na casa da minha sogra. Já pedi que uns irmãos que conheci, que eram corretor, já colocassem minha casa à venda e a gente já começou a planejar sair de lá. Eu consegui ficar no lugar que eu ia olhar para frente da minha casa, ia sempre ver a imagem do meu filho lá na rua. Como é que ia ser assim? Porque até então a promessa e a semente acabou. Não existia. E um dia a gente estava na casa, 2, 3 dias. Na segunda-feira, enterrei meu filho no domingo. Na segunda-feira, o pessoal da assistência social da empresa que eu trabalhava me ligou, sabendo do que tinha acontecido, e pediu que a gente fosse. Que eles tinham marcado, agendado uma psicóloga, que a gente fosse até essa psicóloga para ela nos orientar como proceder, porque ele falou, é muito grave, é muito pesado o que vocês estão passando, vocês precisam de orientação. Eu peguei e falei com ela, falei, quer ir? Não. O que a gente tinha a perder ou a ganhar, né? Não tinha nada. Aí fomos. E eu morava lá no Piazza de Roma. Descendo a Avenida General Carneiro, quase em frente à delegacia, um pouquinho mais para frente, minha esposa não parava de chorar, eu chorando também. Ela falou, para o carro. Eu parei o carro. Ela olhou para mim e falou, você é o cabeça da nossa casa, não é? Falei, sou. Ela falou, então todas as decisões você tem que tomar, não tem? Eu falei, tenho. E nessa hora, a minha esposa pede para mim, como cabeça da minha casa, eu acho que a pior coisa que um homem, que um marido, que um pai podia escutar. Ela falou para mim, eu não quero mais viver. Então, como cabeça da casa, você tem obrigação de tirar a minha vida. E da sua, você faça o que você quiser. Eu senti o pior dos homens, o pior do ser humano naquela hora.
Eu falei, que momento é esse? Que o presente que Deus me deu pede uma coisa para mim na situação que Deus me coloca para mim fazer dessa forma. Não falei nada, fiquei com aquilo, mas ficava aquilo na mente. Fomos para a psicóloga, ela falou, questão de 1 hora, não lembro uma palavra que ela falou. Eu pergunto até hoje para minha esposa, você lembra de alguma coisa que ela falou? Nós não lembramos nada do que ela falou. E voltamos para casa. No dia seguinte, nós recebemos uma ligação de uma pessoa lá do Vale da Bênção, de uma missionária lá, e ficou sabendo o que tinha acontecido. E ela quis falar com a gente. E na hora que ela ligou, a primeira vez, nós não estávamos. Aí, quando conseguiu a ligação, ela não estava lá. Aí o pastor Rogério, que era um dos diretores da Assembleia de Deus de São Paulo, ele pegou o telefone. Ele sabia também e pegou o telefone. Ele conversou comigo. Ele falou, olha, a missionária Aide ficou sabendo do que aconteceu com você. E com vocês, né? E ela deixou uma palavra que quem conseguisse falar com vocês era para trazer essa palavra que Deus revelou a ela, mesmo ela não sabe, conhecendo vocês, Deus revelou a ela que era para entregar para vocês. Só que ela teve um compromisso e não está aqui agora. E ele, o pastor Rogério, me entregou uma outra palavra, que está no livro de Isaías 57. Vou compartilhar com vocês. Ele falou, ó, Deus vai dar essa palavra a vocês para você entender. Isaías 57, verso 1. O justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Amém? Também não entendi. Também não tinha entendido. Agradeci também ao pastor Rogério na hora e não entendi. E continuamos o nosso sofrimento. Tínhamos a vida pela frente, ou não. Se eu tomasse o lugar realmente do cabeça da casa e atendesse o pedido, eu teria que tirar a vida dela, talvez a minha. Ela não queria mais viver. Não queria mais viver sem a promessa, sem a semente e sem acreditar. Então a gente ouvia muita coisa. A gente ouvia que Deus é maravilhoso, a gente ouvia que Deus é bom, a gente ouvia que Deus... Tudo que a gente ouve e que está na palavra de Deus. Mas numa situação dessa, a gente só ouvia. A gente só ouvia, aquilo não entrava dentro da gente, não entrava no coração. Porque a tristeza era muita, o sofrimento era demais, a dor é incomparável. Então doía demais. Então qualquer palavra que vinha a gente aceitava, mas ela não fazia morada. Qualquer palavra que vinha, o ouvido ouvia, mas ela parava aqui. Ela não descia aqui. E a gente continuou por aquelas semanas daquele jeito. Chegou no domingo seguinte, meio que mecânico, a gente tomou banho, trocamos de roupa, preparando para ir na igreja. Sentamos no sofá, ela falou para mim, nós fomos na igreja? Falei, não sei. Você trocou de roupa, você tomou banho, eu também fui. Ela falou, eu não quero ir para a igreja. Eu falei, eu também não. E numa hora nós sentamos no sofá, nos demos as mãos, ficamos olhando um para o outro, não falamos nada. Aí teve uma hora que nós levantamos. E com certeza fomos empurrados para fora, porque não queríamos sair. Fomos empurrados para fora, entramos no carro e fomos para a igreja. Chegamos à igreja, o pastor Sérgio nos recebeu e falou, ó, vocês não precisam falar nada, não precisam fazer nada, vocês não precisam, na realidade,
Ele falou desse jeito, vocês não precisavam nem estar aqui. Mas sentem lá, ouçam. Se tiver que gritar, grite. Se tiver que chorar, chore. Porque vocês estão na casa de Deus. E Deus sabe o que vocês estão passando. Amém? Nós entramos na igreja e sentamos no primeiro banco assim. A equipe de louvor, do qual fazíamos parte, subiu para louvar. Eu lembro que chorávamos. Quando o louvor começou a ser entoado, a gente chorava. E na segunda estrofe do cântico, da canção, nós já estávamos no altar louvando o Senhor. Eu lembro que até a esposa do pastor Sérgio falou assim: vocês não louvaram, vocês choraram o tempo todo, mas estávamos no altar e Deus recebeu o nosso louvor naquela noite. E nunca mais paramos de louvar desde então. Dia 27 agora. Vai fazer 6 anos que isso aconteceu. 27 de outubro. Nós nunca mais paramos de louvar. Mas era difícil, porque a dúvida ainda continuava. E a promessa? E a semente? E os meus filhos? Então, o questionamento de Deus, porque ela começou a me questionar. Ela me questionava pela minha promessa. Cadê os filhos que Deus te prometeu? Com razão. Eu continuava questionando Deus. E nós passamos por um período de uns 15, 20 dias que a gente não conseguia fazer nada com relação a Deus. Não conseguimos orar, não conseguimos falar com Deus. Chegou uma hora, eu ajoelhei no chão e falei assim: Senhor, eu preciso de alguma coisa. Eu preciso que o Senhor me dê alguma coisa. E o Espírito Santo falou ao meu coração: ora, meu filho, pode clamar que eu estou ouvindo. Mas eu não conseguia pronunciar a palavra. E eu lembro que eu pedi para que Deus me desse palavras que eu pudesse falar. E não veio palavra. Aí eu lembrei, veio na minha lembrança, eu tenho certeza que foi o Espírito de Deus que me deu a lembrança de uma canção. E eu orei essa canção ao Senhor. A canção fala assim: Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas eu não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Eu não sei como devo pedir. Espírito Santo, venha interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, venha orar por mim. Eu estou clamando, eu estou pedindo. Só Deus sabe a dor que eu estou sentindo. Meu coração está ferido, Senhor, mas o meu clamor está subindo. Saímos da nossa casa, vendemos a nossa casa, compramos a casa que nós moramos hoje. No dia 27 de outubro, no dia 15, já estávamos morando na outra casa. Mas era muita dor, era muito sofrimento ainda. E a resposta da promessa, ela não tinha chegado ainda. Se é que ia chegar. Eu tinha uma particularidade com meu filho, eu com ele, não falando dele para as outras pessoas, mas quando a gente se relacionava um com o outro, nós nos chamávamos de amigão. Ele era meu amigão e eu era o amigão dele. E depois, num dia, acho que fazia o que, uns 60 dias, quase 60 dias, um pouco menos, que a gente tinha enterrado ele, eu lembrei, um pouquinho antes de dormir, eu lembrei que as últimas palavras que eu ouvi do meu filho, que eu era o melhor pai do mundo. A gente estava um pouquinho antes da gente se recolher, eu comecei a lembrar disso, daí eu falei para ela: Michele, eu lembrei uma coisa agora. As últimas palavras que o João Pedro falou para mim, que eu era o melhor pai do mundo. Por que eu não consegui ser o melhor pai do mundo para ele? E o João Pedro era intenso, eu falei para vocês, né, que ele era intenso. Talvez ele soubesse que o tempo dele seria abreviado. Que eu falava para ela: eu vejo o João Pedro brincando lá, ele é o que mais grita, ele é o que mais corre, ele é o que mais faz as coisas. Todo mundo brinca meio
meio no compasso normal. Eu falei, ele tem que estar sempre acelerado. Cheguei até a falar na época, comentei isso, falei, precisa levar ele no médico, esse menino acho que é hiperativo, né? Que era muito mesmo, não era pouco. Nós e a família sabíamos disso. E nesse dia, eu lembrei das últimas palavras que eu ouvi da boca dele, abraçando minha perna e falando que eu era o melhor pai do mundo. Nós oramos antes de deitar, deitamos, e naquela noite eu não conseguia dormir porque eu sonhava, veio um sonho, e que ele me chamava de amigão no sonho. Ele falava, amigão, amigão, eu ouvia nitidamente a voz do meu filho me chamando, e eu saía da minha casa para procurar o meu filho, e não conseguia achar. Foi uma noite terrível. No outro dia levantei, falei para ela o que tinha acontecido. Naquela noite eu tive o sonho de novo. Na noite seguinte, eu tive o sonho de novo. Ele me chamava de amigão. Eu escutava o amigão, amigão, amigão. Saía para fora da minha casa e não achava meu amigão. Mas eu continuava ouvindo. Eu falava para ela, eu não consigo achar. O que eu posso fazer? Eu não estou conseguindo achar, eu não sei aonde ele está. Eu falei, eu não sei aonde o João Pedro está. Foi numa segunda-feira. O primeiro sonho foi no domingo. O primeiro sonho foi no sábado. Não, foi no domingo. O segundo foi na segunda-feira. O segundo que eu falei para ela que ele me chamava e eu não sabia onde o meu amigão estava. Falei desse jeito, usei essas palavras. Eu não sei onde o meu amigão está. Passamos a madrugada acordado. No outro dia, logo de manhã, 7 horas da manhã, tocou o telefone. Ela atendeu o telefone. Era do Vale da Bênção de novo. Essa missionária estava lá, no Vale da Bênção. Essa missionária que lá atrás tinha falado para a gente dessa passagem de Isaías, que o justo é tirado sem que a gente considere isso no coração. Que os homens bons ou as pessoas boas são tiradas de nós antes que o mal lhe aconteça. Primeiro ela falou assim, na conversa do telefone, antes da gente ir para lá. Ela falou, Deus permitiu que seu filho fosse tirado de vocês, porque vocês perderiam o João Pedro. Falei, como assim perderiam o João Pedro? Falando com ela, não comigo, né? Falei, nós perdemos o João Pedro. Ela falou, não. Vocês perderiam o João Pedro para o mundo. O mundo ia tragar o seu filho. E vocês iam sofrer muito mais de saber que o seu filho estaria perdido. Não sabemos se nas drogas ou como que seria a perda dele. Mas foi dessa forma que ela falou. Na realidade, quem falou foi qual é o nome dela, Mi? Erlaine, que era secretária. Ela pediu que a Erlaine transmitisse esse recado. E pediu que a gente fosse até lá. Porque ela estava em oração desde o domingo. Do sábado para o domingo ela entrou. Quem conhece o Vale da Bênção tem um lugar que é de oração lá. E ela estava nesse lugar de oração desde o sábado. Da noite do sábado até a noite da segunda-feira. E continuou lá. E na noite da segunda-feira, ela chamou a Erlaine e pediu que desse esse recado e pediu que nos chamasse lá, que Deus queria falar um negócio para nós, uma coisa para mim e para ela, mas muito mais para o pai. E falou assim, para o pai entender, Deus mandou chamar aqui. Eu falei para vocês, esse trato que eu tinha com o João Pedro, de chamar o João Pedro de amigão, era só nós dois, a gente quase não falava isso fora da nossa casa. E nós fomos na terça-feira de manhã, pegamos o carro e fomos lá para o Vale da Bênção. Chegamos no Vale da Bênção, ela já tinha saído lá do local de oração, já estava no quarto. Aí a Irlande nos recepcionou e nos levou até o quarto. Nós batemos na porta, ela abriu a porta, ela falou, não fale nada. Nada, nada, nada. Deus pediu que você não falasse uma palavra, pai, porque o recado de Deus hoje é para você. Ela falou, essa noite Deus veio até mim, mandou te chamar para dar o recado, que o seu filho também é amigão dele. E que o seu filho está do lado dele. Naquela noite, meu filho me chamou de amigão e eu o achei.
do lado do meu Senhor. Mas a gente pensa que tudo acabou, né? Não, ele está lá, ele está com Deus. A gente acha que está tudo solucionado. Logo que aconteceu, uma semana depois, o estado emocional que a Michele passou, ela começou a ter sangramento, que a gente até então pensou que era o período menstrual, mas ela começou a sangrar e ficou sangrando por 60, quase 70 dias, 67 dias, uma coisa assim, né, minha? Aí eu falei para ela, nós precisamos ir no médico ver isso daí, não é normal, tudo bem que está acontecendo, mas tem alguma coisa errada. Todo dia. Ela mostrou para mim, ela estava com a virilha tudo em carne viva, já de tantos absorventes. E ela falou, eu falei, então vamos. Marcamos no médico no dia seguinte, levei ela no médico. O médico pediu vários exames, fizemos o exame naquela semana, retornamos no começo da outra semana. O médico... quando nós retornamos, minha sogra foi junto. O médico pegou os exames, olhou os exames, prescreveu o medicamento, falou para mim, como teria que ser o tratamento, e nos dispensou. Na saída do consultório, minha sogra estava junto com ela, pegou ela para o braço, estava saindo, o médico me chamou de volta. Ulisses, eu preciso falar com você, um minutinho. Eu dei a chave para ela, falou, vai indo lá que eu já vou. Aí o médico falou assim, Ulisses, eu tenho uma notícia para te dar, não é boa. Eu falei, o que é? Eu falei, é da Michele, mas o senhor deu o tratamento. Ele falou, eu sei, mas eu preciso te dar uma notícia que não é boa. Não é boa para vocês. Eu falei, o que é? Pode falar. Ele falou, a Michele está com todos os sintomas de uma doença chamada endometriose. Ele falou todos os sintomas, todos os exames dela acusou os sintomas dessa doença. Ele falou, não posso falar que ela está com essa doença, porque essa doença, ela causa esterilidade. E ainda não sei se ela já está estéril. Eu vou saber depois do tratamento. Eu saí da sala, fechei a porta do médico, olhei para cima e falei para Deus, o senhor está de brincadeira comigo? Eu falei, o senhor está de brincadeira comigo. O senhor me promete a semente, o senhor me promete um monte de filho, minha semente morre. Agora eu venho tratar da minha esposa, e o senhor vai falando, o senhor usa o médico para falar para mim que minha esposa vai ficar estéril. E o que eu faço com essa promessa que o senhor me deu aqui? O que eu faço com os filhos que o senhor me prometeu? Naqueles dias, 2, 3 dias depois, eu só briguei com Deus naqueles dias, só briguei com Deus. Não tive um momento de tranquilidade na presença de Deus. Só briguei com Ele porque eu achei desaforo. Falei, desaforo. Falei, por que Ele me deu uma promessa então? Então não me desse nenhuma promessa. Mas eu lembro que um dia, eu lembrando de João Pedro e pensando na esterilidade da Michele, acho que uns 10 dias depois, eu lembrei de um poema que chama Pegadas na Areia. Vocês conhecem? A maioria conhece, né? E eu lembrei desse poema. Aí eu tinha ele num papel na minha Bíblia, achei e li o poema. Falei, será que comigo é a mesma coisa? Falei, será que os dias da minha vida que eu não estou conseguindo andar, Deus está me carregando? Eu não estava orando, eu não estava falando nada, eu estava pensando. O Espírito de Deus falou no meu coração. É exatamente isso que está acontecendo com vocês. Ele falou, Deus está carregando vocês há bastante tempo já. Aí eu entrei na presença do Senhor. Arrebentado, moído, que nem disse o ministro. Quebrado. E Deus falou assim, enquanto for preciso, enquanto você precisar, eu vou te carregar. Ele falou, eu não vou te perder. Eu não vou perder a sua família. E eu orava para Deus e falava assim, mas que família, Senhor? E Deus repetiu, o Espírito repetia no meu coração. Eu não
vou perder a sua família. E eu falava, Senhor, mas que família? E o Espírito testificava, eu não vou perder a sua família. Michele fez todo o tratamento, período de 90 dias mais ou menos. E a palavra de Deus fala que onde se colocou ou te apontou a sua vergonha, Deus te colocará por dupla honra. Eu duvidei tanto desse Deus, e Ele não me deixou nem um minuto. Eu duvidei, briguei tanto com Ele, e nunca Ele me deixou. Nenhum momento. Hoje eu sei, tenho certeza disso, posso falar para vocês. A Michele fez todo o tratamento. Não ficou estéril. E Deus me deu a dupla honra. Mostra eles aí, Mi. O Samuel tem 4 anos. E o Isaac tem 2 anos. E Deus falou no meu coração, não pense que eu troquei alguma coisa com você. Eu falei, eu não troquei nada. O João Pedro continua sendo seu filho. Só que quem está cuidando dele agora sou eu. E a partir daquele dia eu entendi o que era Deus na minha vida. O que era Deus na minha família. O que era Deus na minha existência, no meu ministério, em tudo que eu tinha. Quando Deus me pediu pela primeira vez que desse o testemunho, nós fomos convidados aí numa conferência, num congresso da Assembleia, só de pastores da Assembleia de Deus. Não lembro o número aproximado, mais ou menos uns 300 pastores. Foi a primeira vez que eu testemunhei. Tinha os 300 pastores da Assembleia de Deus em Alphaville, um lugar em Alphaville lá. Nós fomos convidados, fomos lá. Nós demos o nosso testemunho. E o palestrante da noite era um pastor da Lituânia que estava lá. Ele deu a palestra dele primeiro. O pastor Orlando, que é o presidente nacional das Assembleias de Deus, hoje ele não é. Mas na época era ele. Fez a abertura, falou algumas coisas. Depois o palestrante da Lituânia falava muito bem o português, por sinal, ele pregou em português. Ele fez a palestra e nós fomos dar o testemunho para encerrar aquela campanha. Terminamos de dar o testemunho. Eles nos chamaram numa sala, num escritório que tinha do lado. Estava o pastor Orlando, o pastor Rogério, aquele pastor que nos ligou e nos trouxe foi o vaso incumbido de nos trazer a palavra de Isaías, estava lá. Entrou com a gente na sala. A missionária Aide, que falou do amigão, estava lá. Entrou com a gente na sala. Pastor Orlando e o pastor da Lituânia, que eu não vou lembrar o nome, que é um monte de casinha assim, que não dá para lembrar, para falar. Mas ele nos chamou, eu e minha esposa, na sala. E ele falou para mim o que eu falei para vocês hoje. Ele falou, vim para abençoar. E saí abençoado. Ele falou assim, vim para colher, mas Deus me ensinou a semear. Ele falou, o testemunho que vocês deram, ele falou, salvou o meu ministério. Ele falou, eu volto para a Europa, eu vou pregar nos lugares que eu costumo pregar lá, que é proibido. Mas hoje eu vou pregando, sem nenhum medo, porque eu sei que Deus está comigo. Pois o pastor Orlando da Assembleia pegou a palavra. O pastor Orlando na época tinha 32 anos de ministério. O pastor Orlando pediu a palavra para falar com a gente. Ele falou assim, eu vou confessar uma coisa para vocês, a minha família sabe. Mas os irmãos aqui não sabem, a igreja não sabe.
Mas era o meu último trabalho no ministério. Ele falou, eu não queria mais ser pastor, não queria mais trabalhar no ministério. Não ia deixar, ele falou, não ia deixar de ser cristão. Mas não queria mais trabalhar. Ele falou, e depois do testemunho de vocês, eu volto para o ministério como o primeiro amor, como aquele recém-convertido que chegou e começa a trabalhar para o Senhor. Foi o nosso primeiro testemunho. Aí nós começamos a entender o porquê Deus começou a nos usar nessa forma. E foi nos usando, demos vários testemunhos, com o pastor Eduardo, dessa vez que ele falou lá no hotel, demos testemunho numa convenção da igreja de Pinheiros, lá em Poços de Caldas. E fomos dando testemunho em várias convenções de família e casais. O último, e em todo lugar que a gente dá o testemunho, que a gente fala das coisas de Deus e que Deus ainda continua nos carregando, porque até então ele ainda continua carregando. Quando precisa, ele prometeu, ele cumpriu. Quando precisa, ele continua nos carregando ainda. Em todos os lugares, Deus faz maravilhas. E no último testemunho, foi dia 22 do mês passado, que eu fui testemunhar na sede da minha igreja. Que até então, o pessoal não conhecia o meu testemunho. Me conhecia como pastor, só como pregador, mas não conhecia o nosso testemunho. E nós demos testemunho lá. 13 pessoas aceitaram a Cristo. E o que me impressionou, não pelo lado de Deus, mas o que me impressionou de como somos um instrumento bendito na mão de Deus. Não maldito, como eu falei no começo, que o diabo nos pega para afrontar o Senhor, mas um instrumento bendito, que o Senhor usa para a sua obra, que o Senhor usa para o seu propósito, que o Senhor usa para a glória dele. Um senhor de 78 anos entregou sua vida a Cristo. E aí depois que nós fomos orar por ele, nós o ungimos, ele veio falar com a gente. Ele falou assim, pastor, eu não tinha uma expectativa de vida. Quem tem expectativa de vida com 78 anos? Ele falou. Ele falou, eu só vim porque minha vizinha sempre me vê sozinho sentado na frente de casa. Hoje ela passou e falou assim, vamos na igreja, vai ser bênção na sua vida. Aí ele falou, não estava fazendo nada lá, aceitei o convite. Ele falou, mas eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu não quero morrer antes de conhecer esse Deus que o senhor falou dele nessa noite. Isso foi a maior alegria, uma grande alegria que Deus nos deu. Saber que uma pessoa, que já se considerava sem perspectiva, que já considerava, tipo assim, já estou fora, não faço parte mais de nada. Mas ele quis conhecer o Deus que nos trouxe até ele naquele dia 22. Para a gente poder falar o que Cristo fez na nossa vida. O que ele tem feito na nossa vida até agora. E nos mantido na presença dele. Porque tem hora, gente, que ele realmente nos segura na presença dele. Mas não porque a gente quer escapar. É porque a gente não tem força para nada. Então ele fica segurando nas suas mãos, nos seus braços poderosos. E para encerrar, eu vou falar uma coisa para vocês. Nunca deixe de acreditar em Deus. Nós temos que saquear o inferno. De que maneira? Nós temos que saquear o inferno sempre acreditando que Deus é sempre maior na nossa vida. Ontem eu falando com a igreja no culto, eu passei uma ilustração para a igreja. Que tudo que entra no nosso interior determina o que sai dele. Tudo que entra para dentro de nós determina o que sai. Aí uma irmã perguntou, pastor, como que eu faço para tirar a dúvida que ocorreu comigo? Como que eu faço para tirar a dúvida que está dentro de mim? Eu falei, eu não falei para você que tudo que entra dentro de você determina o que sai? Eu falei, quer tirar a sua dúvida dentro de você? Enche o seu coração de fé. Vai enchendo-nos de fé e da palavra de Deus, que essa dúvida não vai permanecer nenhum tempo na sua vida. Porque Deus é maior por nós. Deus é maior para cada um de nós. Mesmo quando tudo diz que não. Mesmo quando uma promessa, uma palavra entregue para você, e você fala, não tem nada a ver, minha vida não tem nada a ver com essa palavra. Naquele momento não tinha. Hoje tem. Porque minhas sementes estão multiplicadas por 2. Eu só tinha 1, agora eu tenho 2. E quem sabe, não paramos ainda. Quem sabe Deus nos mande mais. Amém? E eu vou falar uma coisa para você. Mesmo quando tudo diz que não,
Tem uma canção que fala disso, né? Acredite que tudo pode dizer não, mas a última palavra é de Deus. E se Deus falou sim, é sim. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.